projeto é o novo Parque Urbano da Taboão da Serra. Eu vou iniciar contando um pouquinho dos motivos que eu estou fazendo isso nesse local. Primeiramente, eu moro em Taboão da Serra, nasci em São Paulo, mas eu moro lá desde que nasci. Taboão da Serra é uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, fica perto tanto dos bairros do Campo Limpo quanto do Vila Sônia. E o projeto será implantado dentro do bairro Parque Laguna, que é um dos poucos bairros em que ainda tem uma arborização nativa. Taboão da Serra ele tem a sua fama de ser um lugar bastante perigoso, mas não é só a fama, os índices de criminalidade aumentam ano após ano. E no decorrer da faculdade eu entendi a importância da arquitetura e do urbanismo nesses índices. Além também, é claro, da importância da cultura, do esporte, do lazer, e que lugares em que apresentam problemas sociais nesses aspectos tendem a diminuir o índice de criminalidade de uma região. Então, com isso, meu objetivo desse projeto é preservar a natureza local, fortalecer a cultura e o esporte na cidade e melhorar a qualidade de vida com a arquitetura. Eu vou resumir um pouquinho da história de Taboão da Serra aqui. Ele foi emancipado em 1959, antes Taboão da Serra era um subdistrito de Itapecerica da Serra. Ele iniciou com cerca de 4.000 habitantes. Na década de 70, houve um boom habitacional na cidade, que saiu de 8.000 habitantes para 41.000, e foi nessa época em que houve um grande empréstimo para a pavimentação de vias públicas, principalmente aquelas em que passavam ônibus, que também eram as que são mais próximas a leitos de rios. E isso contribuiu com a grande impermeabilização do solo de Taboão da Serra e que resultou nas grandes enchentes que enfrentamos até os dias atuais. Bom, o primeiro prefeito a se preocupar com o esporte, cultura e lazer na cidade foi o prefeito Armando de Andrade. Ele foi responsável pela inauguração do ginásio municipal de esportes, o estádio municipal de futebol da cidade, a inauguração do Parque das Hortênsias, que iniciou com a característica de ser um mini zoológico, mas que atualmente já não tem mais essa característica, e também foi responsável pela inauguração do CEMUR, que é o Centro Municipal de Recreação e Cultura da cidade. Nesse mapa aqui a gente consegue ver principalmente os 3 eixos de crescimento de Taboão da Serra. Esse aqui é onde fica atualmente a placa de Taboão da Serra, onde fica a igreja de Santa Terezinha, que é o centro atual de Taboão da Serra. Esse aqui é do bairro Viriaça, que foi muito importante industrialmente para a cidade. E esse aqui é do eixo de crescimento do Pirajussara, que recebeu muita imigração japonesa e foi muito importante comercialmente para a cidade. E nessa comparação desses mapas, a gente consegue observar o grande adensamento construtivo da cidade de Taboão da Serra, que aconteceu em menos de 40 anos, restando apenas poucas áreas verdes livres, que estão aqui mais próximo ao bairro do Parque Laguna e dos bairros vizinhos. Porém, mesmo essa área verde restante ainda corre o risco de ser desmatada. Aqui, esse ano, está sendo construído um novo parque urbano, um novo parque industrial no bairro Parque Laguna, que depredou essa área verde aqui, que era bastante extensa. E aqui também está havendo uma ocupação irregular residencial, que se dá na encosta de um morro, e que sabemos o resultado de construir uma encosta, de depredar a mata nativa, chuvas, erosão, essas pessoas então correm muito risco de serem vítimas de desmoronamento. Vou contar um pouquinho mais da história aproximada aqui do bairro. Nos anos 90 foi construído esse campo de futebol improvisado pelos moradores. E em 2002 foi feita a mudança do local do campo, para onde ele está atualmente, e foi feito tudo pelos moradores locais. Foi apenas depois de 15 anos que o poder público voltou os olhos para essa região e levou a infraestrutura para eles, então com a construção do vestiário e da diretoria. Porém, podemos observar como essa região é muito esquecida pelo poder público, porque o asfaltamento da rua João Moura Cardoso, que conecta o campo de futebol à BR-116, foi asfaltado apenas entre 2016 e 2017. E o calçamento veio mais tardiamente ainda, veio apenas ano passado, então as pessoas chegando pelas ruas para chegar até a BR ou para chegar até o bairro. Atualmente o campo é ocupado pela população, durante a semana tem aulas para crianças e jovens, que são dadas por professores de educação física que ficam ali durante o horário comercial. E nos finais de semana, de vez em quando, tem competições adultas que são realizadas por todo o Taboão da Serra. E o terreno está localizado dentro de uma área de proteção ambiental, mas também está dentro de armazéns 2. Um permite mais construção do que o outro, mas como Taboão da Serra, durante vários anos seguidos, foi a cidade mais densa populacionalmente do Brasil, então eu pretendo seguir as diretrizes de proteção ambiental para evitar a continuação desse adensamento urbano. Bom, nesse mapa a gente consegue observar um pouco do uso misto do bairro, entre residencial e industrial, e a presença de 2 escolas muito importantes, que são de ensino infantil ao ensino médio,
que abrigam alunos dos bairros vizinhos que não têm escolas. E também a presença de outras 2 escolas, também o ensino infantil e o ensino médio, que estão no bairro São Moritz, do outro lado da BR, que se conectam com o parque através de uma passarela ali próxima. Além também de estar muito próximo à BR, que corta todo o Taboão da Serra, e próximo a pontos de ônibus que conectam o Taboão aos municípios vizinhos, como Rio das Artes e Itapecerica da Serra. Bom, no desenvolvimento desse projeto, eu realizei uma pesquisa populacional que foi compartilhada e divulgada através de redes sociais. Então, presume-se uma proximidade social entre as pessoas que responderam. Foi respondido por 106 pessoas, mas o objetivo dessa pesquisa é entender principalmente os hábitos delas, para onde precisavam se deslocar para realizar atividades como trabalho, estudo, atividades esportivas ou culturais. E o resultado foi o seguinte: para atividades esportivas, a gente consegue ver que Taboão da Serra consegue abrigar muito dos seus moradores, dado esse gráfico. Porém, quando vamos analisar melhor esses dados, a gente vê que a maioria das pessoas realiza atividades como academia ou corrida. E a academia é provida principalmente por instituições privadas. E a corrida, apesar de exigir mais do poder público, porque precisa de iluminação pública, um pouco mais de segurança, não deixa de ser o esporte mais democrático do mundo. Quando vamos para esportes coletivos, como basquete, futebol ou vôlei, que precisam de uma infraestrutura, que precisam de uma quadra, uma rede, coisa assim, poucas pessoas realizam esse tipo de atividade. Então, põe em questão se esses equipamentos que existem na cidade, se eles realmente são efetivos, se tem uma boa manutenção e tudo mais. Bom, e quando vamos para atividades culturais, a discrepância fica muito grande. São Paulo ultrapassa Taboão da Serra, e quando excluímos a resposta exclusiva de cinema, porque Taboão da Serra tem um cinema que fica no Shopping Taboão, que foi inaugurado em 2002, a diferença fica maior ainda. Então, nota-se que Taboão da Serra carece de variedade de atividades culturais. E quando vamos para atividades de lazer, fica um pouco mais equilibrado, mas Taboão da Serra ganha pontos mais por causa da presença do shopping. Quando destacamos parques, cachoeiras e piscinas, São Paulo e Rio das Artes ganham mais destaque nessa área. E por fim, deixei uma pesquisa e uma pergunta do que as pessoas gostariam que tivessem no parque e principalmente que fariam questão de ir se tivesse no município. E a principal resposta foi um novo parque, um hospital, um centro cultural e um centro poliesportivo. Então, por conta dessas respostas, eu busquei trazer um parque com aspectos culturais e esportivos dele. Bom, o meu primeiro projeto de referência foi o Parque Pavuna, que fica no Rio de Janeiro. Ele fica numa área que é bastante residencial. E o que eu gostaria de absorver desse projeto para o meu, principalmente, é o seu programa de necessidades, que é bastante abrangente, envolve vários esportes, pessoas de diversas idades usam ele, além também da sua relação sustentável com a topografia, que evita de fazer grandes índios de arrimo ou grandes movimentações de terra, e é uma coisa que tem também no meu terreno, que é uma topografia um pouco mais inclinada. O meu primeiro estudo de caso foi o Complexo Urbano Red, que fica em Buenos Aires, na Argentina. Ele se resume basicamente a um quarteirão que é muito densamente construído. E o que eu gostaria de absorver desse projeto para o meu é principalmente a relação com a comunidade. Então, esse projeto ele não acabou ainda, ele continua se desenvolvendo com a comunidade local e ele busca trazer principalmente segurança para a população. Então, ele cria espaços livres e tenta diminuir a densidade construtiva, assim como o Taboão da Serra é muito denso. Então, essa relação com a comunidade e a diminuição da densidade construtiva é o que eu gostaria de trazer para o meu projeto. O meu segundo estudo de caso foi o Parque Urbano e Fluvial do Rio Paiva, Botânico. Ele fica em Portugal, ele faz parte de um projeto maior que se estende por todo o Rio Paiva, e o seu principal objetivo é trazer a valorização da fauna e da flora local e atrair turismo também. Então, o que eu gostaria de observar desse projeto, principalmente também a materialidade, ele traz materiais sustentáveis, como a madeira, a brita, e a relação com a natureza. Então, ele cria fluxos integrados com a natureza para ver essa valorização, para evitar, então, que as pessoas continuem desmatando a região. Bom, o conceito parte do meu projeto é basicamente o que eu já falei até agora, então, evitar o alastramento da cidade, trazer a valorização da natureza e trazer segurança com os olhos para a rua, porque a rua do André Cardoso, onde será implantado o projeto, ela traz muita insegurança para a população. Muitas pessoas ali já foram vítimas de assalto. Então, trazer os olhos para a rua é uma das formas da gente trazer segurança na cidade. Aí também a gente vai trazer um programa de atividades abrangente relacionado com a pesquisa que eu apliquei. Então, eu trouxe no aspecto esportivo o máximo de esportes que eu consegui. Então, as quadras, o campo de futebol que já existia, uma quadra de basquete, uma quadra de esportiva,
A quadra de areia é uma ciclovia para incentivar o uso da bicicleta. Na área cultural, temos então um teatro, uma sala de luta e dança, e uma cozinha pedagógica para que as pessoas não só aprendam a cozinhar, mas que também possam ter acesso à alimentação acessível. E uma horta para que as pessoas também possam aprender que elas podem cultivar aquilo que elas comem. E na área social, você trazer pessoas que têm um estilo de vida diferente, uma idade diferente, então trouxe o espaço pet, playground e academia online. Para isso, então, eu precisei criar 3 novos acessos. Um acesso que já existe, que é para o campo de futebol e para o edifício dos vestiários. Um acesso mais voltado para a área cultural, que eu busquei centralizar tudo em um local só. E um acesso específico para o novo teatro, que para o caso de ter alguma apresentação ou alguma coisa assim, ele tem um acesso exclusivo. E um acesso social, que seria mais próximo à BR, para realmente incentivar as pessoas a entrarem no parque. Bom, aqui a gente consegue ver um pouquinho do que eu já mencionei sobre a densidade arbórea, que é essa mancha verde aqui. E nessa região onde ele começa a ficar um pouco mais ralo é onde dá para realmente desenvolver um projeto paisagístico. Bom, aqui estão os acessos que eu mencionei anteriormente, então o que é mais voltado para o campo de futebol, aqui para o edifício cultural, o parque de skate, o anfiteatro e o acesso aqui que está mais próximo à BR. Bom, falando um pouco sobre o projeto paisagístico, principalmente por conta da construção da pista de skate e do anfiteatro, você não precisa remover cerca de 100 mil metros quadrados de árvore, mas que poderão ser realocadas para essa região que se encontra erosada e que sofre por queimadas constantemente por conta da ocupação irregular que está acontecendo aqui ao lado. Então, aqui tem uma área de 8 mil metros quadrados para que onde poderiam ser realocadas essas áreas. Bom, e no projeto paisagístico, eu busquei trazer árvores tanto floríferas quanto frutíferas. Então, pensando também que essa região tem uma arborização muito densa e às vezes nos meses frios pode trazer um desconforto, eu busquei trazer áreas mais abertas para que possa haver incidência solar e que possa haver aquecimento das pessoas do chão e que as pessoas possam usar tanto nos meses frios quanto nos meses quentes. Então, as sombras estão mais direcionadas para as quadras e para os fluxos principais. Algumas das espécies ornamentais que eu trouxe foram os ipês, clássicos de São Paulo, então ipê amarelo, ipê branco, as quaresmeiras, e de arbustos ornamentais trouxe a marianinha, a azaleia, entre outros. E aqui trouxe também um pomar frutífero, que seria não só um pomar, mas com áreas livres no meio, para que as pessoas possam permanecer ali também, não só ir lá para colher frutas. Então trouxe pitangeiras, jabuticabeiras, mangueiras, entre outros. Bom, nessa primeira criação, é possível observar primeiro esse edifício de sanitários que eu criei, que seria mais a referência dele seria para a arborização local, então eu trouxe o material da madeira também, por ser um material mais sustentável, para que ele possa ser tanto um ponto de encontro como um marco do parque, e ele fica também nessa praça central, juntamente com o espelho d'água que se relaciona aqui com o playground e com a praia, porque atualmente então, o futebol ele se encontra em estado de areia. E como o ideal é ser um gramado, eu não queria tirar esse aspecto da areia, porque muitas crianças vão ao parque, ao campo de futebol agora, para brincar de areia. Então eu não queria tirar esse aspecto, por conta disso eu trouxe essa prainha. Além também do bicicletário, para incentivar o uso da bicicleta. E o anfiteatro, eu posicionei nessa região, principalmente pensando na sua implantação topográfica. Ele está numa região que é um pouco inclinada, então pensando que a arquibancada ela se favorece dessa inclinação para ver então a economia de material, por conta disso que eu posicionei ele nessa região. E ele tem um formato mais simples por conta dessa arborização muito densa da região. Então o destaque não está para o seu formato, assim para onde ele está implantado. A pista de skate e o edifício cultural também conseguiram o mesmo conceito. Então, aqui tem uma inclinação bastante elevada, então a pista de skate eu coloquei nessa região por conta disso, porque a pista de skate muitas vezes precisa ser escavada, né? Então tem uma certa movimentação de terra extensa. Então eu trouxe uma região que liberasse encaixe, o seu desenho foi levando em consideração as linhas topográficas. E o edifício cultural, eu trouxe no térreo a cozinha pedagógica, o refeitório e uma das salas de atividade, pensando na acessibilidade. E no edifício superior, no pavimento superior, trouxe o restante das salas com as varandas. Eu trouxe tanto o anfiteatro quanto o edifício cultural, quanto a pista de skate no material de bioconcreto,
que é um material que a longo prazo ele tem um custo-benefício melhor porque ele se auto-regenera, ele regenera as suas próprias rachaduras por conta das bactérias que tem nele, e tem uma pegada de carbono um pouco menor do que o concreto tradicional. E aqui é onde atualmente está localizado o edifício de vestiários atual, porém ele é um edifício um pouco antigo e se encontra um pouco precário, então por conta disso eu trouxe um edifício novo. O vestiário, então, ele agora tem um pé direito duplo, para que a circulação do ar e a umidade possa sair de maneira natural, sem precisar fazer extração de ar mecânica, sem precisar de ar-condicionado. E a estrutura dele é em madeira, o revestimento seria também em concreto, em bioconcreto. E a iluminação, trazer ela natural também para ver economia de energia. E aqui tem um pouco do que eu já mencionei anteriormente, então eu trouxe os edifícios, os equipamentos que se beneficiam das áreas planas, de maneiras mais planas, e os que se beneficiam de uma certa elevação, que trouxe eles ali. Então, as quadras, a pista de skate, está aqui na área que é mais inclinada, no campo de futebol, e aqui as quadras bastante nessas áreas mais planas, de areia, poliesportiva. Bom, o mobiliário urbano que eu projetei foi pensando na pegada de carbono e todos como sociedade devemos nos preocupar, pensando também no aquecimento global. Então, durante o desenvolvimento de uma árvore, para a construção de todas as suas partes, raiz, caule e folha, ela captura carbono da atmosfera. E quando processamos ela, ou queimamos, ou até mesmo deixamos ela se decompor naturalmente na terra, ela devolve carbono para a atmosfera. Então, a utilização da madeira da sua maneira mais natural, sem grandes desperdícios de material, é uma das melhores formas da gente contribuir com essa pegada de carbono. E poderiam ser utilizadas nas árvores de diversos portes, tanto grande quanto médio ou pequeno porte. E aqui tem um pouquinho do que eu já mencionei anteriormente, da topografia, ser um pouco mais inclinada. Aqui o campo de futebol atual, a ocupação irregular, a rua Jogaria Cardoso, que desenvolve aqui na BR, e o desenvolvimento do projeto, o edifício de vestiários, o campo de futebol, o edifício cultural, a pista de skate, o teatro e a área aqui que é mais social. E eu acredito que os parques são um dos únicos lugares em que as pessoas se reúnem, independente das condições financeiras ou classe social, como se fizessem parte de uma única comunidade. E é isso que eu quero para o meu bairro e para a minha cidade. A banca, então, deliberou e considerando sua apresentação hoje, o desenvolvimento do seu projeto, a sua entrega, todo o desenvolvimento que você teve ao longo do semestre, você está aprovada. Nesta fase, nessa etapa aqui, A2 e A3, ou seja, a entrega do caderno, as orientações e a tua apresentação hoje, a tua nota é 10. É isso. Então agora eu preciso do seu autógrafo aqui.